Olá, eu sou a fonoaudióloga Adriana Ribeiro Teixeira, do Amplia da Unimed Campinas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as ajudas visuais. A maioria das nossas crianças dentro do espectro autista são aprendizes visuais. A visão é o seu sentido mais apurado. Então, quando a gente promove o uso das ajudas visuais, a gente contribui para que essa criança, para que esse adolescente compreenda melhor o mundo. Na verdade, todos nós somos aprendizes visuais. Usamos a visão para aprender coisas ou para lembrar de coisas o dia todo. Usamos os emotions para mandar um WhatsApp. Nós usamos o PowerPoint para demonstrar algo visualmente para o outro. Usamos a agenda do celular para escrever lembretes. Usamos cardápios com foto para fazer a escolha do que nós queremos comer. As ajudas visuais estão aí para comunicar, para ajudar nesse entendimento do mundo. E para o autismo é mais importante ainda. As ajudas visuais para a criança autista podem ser de 4 tipos diferentes. Nós temos as ajudas visuais com objetos concretos, que são para os níveis iniciais da comunicação, quando a criança ainda tem uma compreensão de mundo muito baixa. Então, nós usamos o objeto para ela entender o que está acontecendo. Nós temos também as ajudas visuais por meio das fotografias realistas, que também são para as fases iniciais da comunicação. Vocês podem fazer fotos dos objetos que a criança usa, dos alimentos que ela consome, das pessoas que circundam, como uma ajuda visual. Essa seria uma forma mais simples de ajuda visual. Nós temos também as ajudas visuais por meio dos pictogramas ou figuras impressas de jornal, de revista, as embalagens, pictogramas como este daqui. E nós temos as ajudas visuais na forma de escrita no computador, no caderno. São os 4 tipos de ajuda visual. E como que a gente vai produzir essas ajudas visuais no dia a dia? Nós vamos usar materiais que a gente tem em casa na maioria das vezes. Quando for objeto, é o próprio objeto da criança. Não precisa elaborar e comprar nada que não é do contexto dela. Vai usar o copinho que ela usa, a escova de dente que ela usa. Quando a gente fala das fotografias, pode imprimir em papel simples ou no papel fotográfico. E quando a gente fala das imagens, o ideal é que a gente plastifique pensando na durabilidade das figuras. Lembrando que essas ajudas visuais, elas vão ser usadas várias vezes. Então, a gente plastifica para a gente ter uma maior durabilidade. Nós temos também uma outra forma de imprimir, que é no material iemantado. Então, ele facilita para a gente pregar na geladeira, por exemplo, uma ajuda visual. A gente vai lá, encosta e já gruda. E onde a gente vai colocar? A gente vai colocar, como eu falei agora, na geladeira ou nas plataformas de imã, nas luzinhas, nas pastas com os velcros, autocolante. Tem esse velcro de bolinha aqui também, que a gente compra, já vem a bolinha, super prático, cola na figura. E também nós temos uma opção que é uma sapateira, isso mesmo. Aquelas sapateiras que a gente tem em casa, atrás da porta, a gente vai adaptar para usar as ajudas visuais. Ela tem um plastiquinho que dá para ver o que tem dentro. A gente pode usar para os objetos, para o uso de figuras, de fotografia. Fica fácil para a criança visualizar. E onde a gente coloca essas ajudas visuais? Sempre na altura da criança, no campo de visão dela e onde elas forem ser utilizadas. Por exemplo, se eu estou lá com uma ajuda visual que é de como lavar a mão, precisa estar pregada próximo da pia e não no quarto. A agenda de rotina, que a gente vai ver um pouquinho, precisa estar próximo de uma porta, na altura da criança. Se for sobre alimentos, nós vamos colocar na porta da geladeira, na porta dos armários, tudo para facilitar essa comunicação. Lembrando,
As ajudas visuais é para otimizar a comunicação, ela tem que ter funcionalidade no dia a dia da criança. As ajudas visuais, então, ajudam a criança ou o adolescente mostrar seus sentimentos, compreender a sua rotina e fazer coisas de maneira mais independente, entender passado e futuro, mostram escolhas a serem feitas, ou seja, expressar e compreender linguagem. Agora que a gente conheceu um pouquinho de como produzir essas ajudas visuais, nós vamos ver o uso dessas ajudas visuais. Vamos ver um pouquinho das ajudas visuais na prática. A gente pode usar as ajudas visuais para a criança entender a sua rotina, desde uma rotina mais simples até uma rotina mais longa. Tudo vai depender do nível de comunicação da criança. Então, uma criança que está nas fases iniciais, nós vamos usar uma agenda visual simples. O que vai acontecer primeiro e o que vai acontecer depois, com os objetos concretos. Por exemplo, aqui, seria o exemplo de uma agenda visual com antes e depois. Primeiro, tomar o leite. Depois, escovar os dentes. Antes e depois. Um futuro curto. Na medida que essa criança vai ganhando comunicação, entendimento do mundo, a agenda visual vai ficando mais longa, usando um período inteiro. Por exemplo, aqui, a parte da manhã, café da manhã, tomar banho, jogar, brincar. A criança já compreendeu tudo isso, a gente ganha uma agenda para o dia todo. Dentro das agendas visuais, nós vamos ter também uma área que a gente chama de área do tudo feito. Para que serve a área do tudo feito? Para a criança entender passado e futuro. É o início dessa compreensão de algo tão abstrato que é falar sobre passado e futuro. Então, quando eu ainda vou executar a atividade do tomar o leite, é o meu futuro, mesmo que imediato. Quando eu já tomei o leite, eu vou retirar a canequinha que simboliza e colocar na área do tudo feito. Muito bem, você já tomou o leite. Ficou no passado. A criança começa a entender esse passado. O que vem depois? Agora, escovar os dentes. A área do tudo feito pode ser feita com caixa de papelão simples e identificação de escrita para crianças que já estão lendo. Também usamos como área de tudo feito copinhos de Danone, caixinhas menores. Já tomou o café da manhã? Muito bem, tudo feito. Agora nós vamos tomar banho. Depois jogar e depois brincar. E a criança vai tomando dimensão de um futuro mais longo, ganhando comunicação mais abstrata. As ajudas visuais nos ajudam também a entender sentimentos complexos, situações difíceis. É uma forma excelente de ensinar a criança ou jovem autista a lidar com aqueles momentos complexos, difíceis que eles não entendem. Uma boa dica de ajuda visual para esses casos é a coleção Conto com Você. É uma coleção que tem diversos temas que fazem parte das dificuldades do dia a dia de uma criança ou jovem autista. Por exemplo, nós temos um livro desta coleção que é o Dino Davisauro, que é para crianças que ficam muito nervosas, que têm dificuldade em lidar com seus sentimentos. Vem até com uma roda de como eu me sinto, assustado, frustrado, com medo. Então tem um apoio visual para a criança começar a compreender o que ela está sentindo, começar a trabalhar e ressignificar esse sentimento por meio de desenhos super fofos. Histórias a serem contadas visualmente para esta criança. Uma outra forma de ajudar a criança a entender essas situações difíceis é fazer uma história pessoal para ela, construída especificamente por meio de figuras para aquela situação da criança. Vou contar uma historinha que eu fiz usando as figuras do Arasaki. A historinha é: o que eu posso fazer quando chega uma visita? Meu nome é Miguel.
Às vezes, as pessoas visitam os meus pais. Meus pais falam oi para a visita. Meus pais conversam com a visita. Eu vou tentar conversar com a visita. As ajudas visuais são uma opção também para a criança fazer escolhas, para ela expressar o que ela quer naquele momento. Por exemplo, a gente pode usar os objetos como uma ajuda visual para uma opção. Você quer bolhas ou bola? Brincar de bolhas ou bola? E a criança vai apontar ou tentar pegar o objeto que ela deseja. Ela vai compreender o que você está falando, porque é muito abstrato. Sem a presença visual do objeto, a criança precisa buscar aquele vocabulário, bolha, bola, é muito difícil. Com a presença visual do objeto, fica mais fácil para essa criança fazer a sua escolha. Nós podemos usar figuras também. Você quer pão ou banana? E a criança aponta ou te entrega a figura, como nós já vimos na troca por figuras. As ajudas visuais ajudam também a criança a expressar sentimentos e fazer a mímica facial por meio da imitação. Por exemplo, o que eu faço quando eu estou feliz? Olha a expressão facial do desenho, olha a expressão facial da mãe, do pai, visualmente, para depois tentar imitar. O que eu faço quando eu estou triste? Qual é a mímica facial? A ajuda visual vem para contribuir para a criança entender. Quando eu falo triste, qual é o rosto que acompanha neste sentimento? As ajudas visuais ajudam também a criança a entender sentenças. Quando a gente diz para ela, mostre os 2 polegares. Além do gesto, eu venho com uma figura para ela compreender o que eu estou dizendo. Mexa seus ombros. Mostre o seu sorriso. E ela vai entendendo uma frase mais longa. A criança pode fazer escolhas também por meio dos painéis, os painéis de música como este. Ela tem ali à sua disposição o que ela pode escolher naquele momento. Eu quero cantar a Dona Aranha, eu quero cantar O Sapo Não Lava o Pé, quero cantar ou quero somente ouvir, quero dançar. Ela vai apontar qual musiquinha que quer que você coloque, por meio também ali da ajuda visual. A criança tem também como opção, por meio das ajudas visuais, o que ela pode escolher. Por exemplo, você tem em mãos o pacote do biscoito que essa criança habitualmente come. E aí, quando ela quiser pedir, ela vai pegar o pacote e te mostrar. Ajuda ela a ter autonomia para fazer as suas escolhas. Vai dar autonomia também quando a gente coloca para ela as figuras do passo a passo de algo a ser feito, como lavar as mãos em cima da pia por meio das figuras, mostrando o que ela tem que fazer naquele momento. Então, as ajudas visuais vêm para otimizar a comunicação das nossas crianças. É promover um acesso igualitário à linguagem, tanto expressiva quanto compreensiva. É importantíssimo que a gente estabeleça e lembre de estruturar essas ajudas visuais no nosso dia a dia. Então vocês podem estar pensando, se é preciso usar ajudas visuais com crianças e adolescentes autistas, eu vou entregar o celular ou colocar ele para assistir os vídeos do YouTube e ele vai estar compreendendo linguagem ou comunicação. Não é bem assim, nós precisamos fazer mediação do uso desse instrumento. Tem uma frase que eu gosto de trazer para vocês compreenderem isso. É da Juliana Trentin. Diz assim: a TV está para a interação, assim como a bala está para a alimentação. Entretém, porém não nutre. Então, quando a gente expõe a criança às imagens pelo celular ou mesmo pelos vídeos, pela televisão, nós vamos fazer uma mediação de que forma? Vamos dar funcionalidade. Tá passando uma musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé. A criança tá vendo na imagem. Agora, vamos lá, filho, vamos dançar junto, vamos imitar o que aconteceu naquela imagem. E comece a estabelecer as interações com a criança.
aí sim nós estamos usando com funcionalidade, com interação e com comunicação. É muito importante essa regulação por meio da mediação de pais ou de um adulto responsável. Então, as ajudas visuais vêm para otimizar a comunicação das nossas crianças. É promover um acesso igualitário à linguagem, tanto expressiva quanto compreensiva. É importantíssimo que a gente estabeleça e lembre de estruturar essas ajudas visuais no nosso dia a dia. Se você quer saber mais sobre o assunto, leia as nossas cartilhas sobre ajuda visual, sobre comunicação suplementar alternativa e também sobre rotina. Nos vemos em breve no próximo vídeo.